Neste momento, por exemplo, há um debate muito grande, principalmente vindo de Brasília, em relação à cassação do ex-procurador da Lava Jato, que foi eleito pelo Paraná com mais de 300 mil votos, o Deltan Dallagnol. Ele foi cassado por unanimidade pelo TSE. Ele foi enquadrado na lei da ficha limpa. A lei 64/90, alterada pela 101/2020, ela deixa muito claro as regras que nós temos para que enquadra a lei da ficha limpa. E um dos casos é quando a pessoa sofre processo administrativo ou está na iminência de sofrer processo administrativo. A gente não sabe qual seria o final dessa investigação interna dentro do Ministério Público por essas irregularidades que ele teria cometido. Não há aí, quando há no STF, se eu me corrijo se estiver errado, um empate técnico, por exemplo, um empate entre os ministros ali nos votos, presume que a pessoa é inocente. Acaba-se que, se ela está presa, ela é liberada, ela é solta. No caso do Deltan, não houve julgamento, não houve condenação. Como ele foi cassado só por fato de tentar burlar, é isso? Exatamente, não é tentar burlar a lei eleitoral. Ele foi cassado porque ele burlou a lei eleitoral e tentar burlar o processo administrativo. Então você tem o direito, ele é formado por princípios, e um dos principais princípios que você tem é o da segurança jurídica. Evidentemente que no processo administrativo que ele estava sofrendo, ele tinha direito à ampla defesa e o contraditório. Se a administração pública não conseguiu concluir o processo porque ele utilizou de um instrumento da renúncia do cargo, que era o objeto final da ação, né, administrativa que ele estava sofrendo, naquele percurso ele tinha que ter sido concluído o julgamento. Por quê? Porque se ele fosse julgado, ele seria inocentado, e aí, nesse caso, ele poderia ser inocentado, aí ele estaria elegível, né? Mas, para isso, também você tem que ver o Instituto da Descompatibilização. Então, com um fato muito corrido, né, que aconteceu tanto da Lava Jato, a politização da Lava Jato, que é algo que eu critico bastante, que ele utilizou-se, você falou muito bem, 300 mil votos, mas ele utilizou-se, ao meu ver, ao meu sentir, isso não tem nada a ver com a matéria da cassação do mandato dele, evidentemente, mas ele utilizou-se desse trabalho que ele realizou, que na verdade era um trabalho da instituição do Ministério Público, uma instituição séria. Não era um trabalho pessoal, personalíssimo dele. Você já assistiu uma entrevista dele num programa da Rede Globo de televisão, ele lá pedindo para a população, para os convidados, para as pessoas que estavam ali, para a plateia, levantar a mão quem concordava ou não com a Lava Jato. Ou seja, isso não é um papel do promotor de justiça. Certo? Então ele utilizou-se dessa máquina pública chamada Ministério Público, uma máquina poderosíssima, que ele tem o dever de defender os direitos difusos e coletivos, defender a população, o direito e a lei, para poder fazer uma promoção política. Não é a matéria da cassação dele. Esse tipo de manobra a gente vê muito na política, né? Quando um político está prestes a sofrer um processo de impeachment, por exemplo, como o caso do Collor, ele renuncia para evitar de perder os direitos políticos. Na próxima eleição ele pode disputar o cargo novamente e talvez ser reeleito. Então, vamos colocando na política, a manobra do Deltan foi mais ou menos parecida com essa que eu estou citando aqui agora. O mecanismo é o mesmo. E o que muda na Lei 64/90, na Lei da Ficha Limpa, é tão somente o inciso, que no caso, na iminência do processo administrativo. Poderia ser na iminência do processo de cassação política ou de outra situação. Então, o mecanismo utilizado por ele é o mesmo das cassações do político. Se o político pode, por que não pode no processo administrativo?